Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós, mais uma vez, Senhor, nós invocamos o Senhor, nós clamamos ao Senhor. Deus, fala conosco. Espírito Santo de Deus, nós dependemos do Senhor, nós rogamos a Ti, Senhor. Nosso desejo é ouvir a Tua voz, Senhor. Nosso desejo é tocar no Senhor. E nós clamamos a Ti nesse momento, Pai. Fala conosco nessa hora, Pai. Em nome do Teu Filho amado, Senhor. Ilumina, Senhor, os olhos do nosso entendimento. Nós continuamos a pedir ao Senhor que o Teu Espírito de sabedoria e de revelação venham sobre nós. Venham sobre nós, Senhor. Te louvamos, Senhor. Em nome do Teu Filho, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, falamos muito ontem sobre a importância de subir, né? Então, nosso título hoje é Agora Desce. Subiu? Agora desce. Agora precisa descer. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 17. Então, Jesus pegou esses 3 discípulos e ele levou esses discípulos para o monte, né, que nós chamamos de Monte da Transfiguração, porque ele queria que esses discípulos entendessem algo. Eles precisavam entender algo. Então, nós precisamos aprender a subir para podermos ter revelação daquilo que é necessário para a nossa jornada, para a nossa caminhada. Se nós não subirmos, se nós não formos lá, se nós não fizermos o que Paulo falou, pensai nas coisas que são do alto, ou pensai nas coisas que são de cima, nós não vamos entender como agir, como trabalhar, como andar embaixo. Então, subiu, agora desce. É necessário descer, precisa descer. Vamos abrir, vamos ler do versículo 1 ao 14. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e suas roupas tornaram-se brancas como a luz. Então apareceram diante dele Moisés e Elias, falando com ele. Tomando a palavra, Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado, a ele ouvi. Ouvindo isso, os discípulos caíram com o rosto em terra e ficaram com muito medo. Então Jesus aproximou-se e, tocando-os, disse: Levantai-vos e não temais. E erguendo os olhos, eles não viram mais ninguém, senão Jesus. Se você quiser sublinhar, sublinha aí, senão Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Os discípulos lhe perguntaram: por que então os escribas dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Ele respondeu: na verdade, Elias vem e restaurará todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem sofrerá nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que Jesus lhes falava de João Batista.
Quando chegaram junto à multidão, aproximou-se de Jesus um homem, e ajoelhando-se diante dele, disse: Senhor, tem compaixão de meu filho. Aí nós vamos ver, a partir daí, a multidão que estava aguardando Jesus e os discípulos ao pé do monte, né? Havia necessidades no pé do monte. Haviam pessoas precisando de libertação, haviam pessoas necessitando de palavra, haviam pessoas que tinham uma necessidade pessoal de tocar em Jesus e de ser curados. Enquanto Jesus estava lá no monte, as pessoas estavam no pé do monte. Então Jesus estava lá com Pedro, Tiago e João. E era importante que eles estivessem ali, porque eles eram pessoas, eles eram discípulos que tinham uma certa influência no meio dos outros discípulos. Quem eles viram lá? Eles viram Moisés e Elias. Eles viram Moisés e Elias conversando com Jesus. E eles entenderam, né? Que era Moisés e Elias, sei lá exatamente, né? Como é que foi, né? Talvez Jesus olhou, ô Moisés, ô Elias, ou eles falaram alguma coisa que eles identificaram e ficaram assim meio, nossa, esse deve ser Moisés, não, aquele deve ser Elias, né? E aí, rapidamente, já, Pedro, né, vamos fazer uma tenda, vamos colocar os três aqui, cada um numa tenda. Só que, nesse momento, o que aconteceu? Houve um clarão, a voz, eles caíram, foram para o chão, taparam o rosto, deviam estar tremendo de medo, e Elias e Moisés sumiram, desapareceram. Quem ficou? Só Jesus, senão Jesus. Então, Moisés e Elias, eles eram figuras, eles eram sombras de Cristo. Moisés, o representante da lei, Elias, o representante dos profetas. Moisés era uma pessoa, Moisés foi um profeta muito considerado, muito respeitado, muito amado, quase adorado pelos judeus. Então eles tinham Moisés em alta estima. Eles tinham também Elias em alta estima. O respeito por Elias, a consideração por Elias é algo fora do normal, é algo fora do comum. Mas agora, nesse momento, entrou em cena alguém que era maior do que Moisés e do que Elias. E Jesus não iria ficar, entenda, como Moisés e Elias. Jesus não estava disposto àquele tipo de experiência. Esse não era o propósito, porque não era o propósito que Moisés e Elias permanecessem, porque agora era o momento do ministério do Filho. Não era mais o momento do ministério do profeta Moisés, nem o momento do ministério do profeta Elias. Passou, agora é o Filho. Agora o que importa é Jesus. O que nós precisamos, o que nós necessitamos é de Jesus. O que a humanidade precisa é de Jesus. Agora nós precisamos ter revelação de quem é Jesus. Amém? Nós precisamos saber quem é Jesus. E aí Deus fala para os seus discípulos: esse é o meu filho amado, eu tenho prazer nele, a ele ouvi, a ele ouvi. Então Deus deixou uma coisa bem clara: não adianta agora vocês ficarem querendo ouvir Moisés, nem adianta agora vocês ficarem querendo ouvir Elias ou o que Elias fez. Agora precisa ouvir o Filho. Agora é importante saber o que o Filho quer, o que o Filho está falando, para onde o Filho está apontando. Então, é um cenário maravilhoso, talvez
pudéssemos aí, não sei, falar sobre as vestes, falar sobre a luz, falar sobre a glória, falar sobre a fumaça. Tanta coisa aconteceu ali naquele momento. Mas o fato é que aqueles 3 discípulos começaram a entender que Jesus era maior do que Moisés. Jesus era maior do que Elias. Eles estavam ali consolando Jesus, porque ele iria para a cruz, Jesus iria morrer. Você veja aí Lucas, capítulo 9, versículo 31. Eles apareceram em glória e falavam da partida dele, que estava para acontecer em Jerusalém. Então eles apareceram naquele momento, conversaram sobre o momento de quem? O momento de Jesus. Moisés e Elias aparecem e vão falar sobre o momento de Jesus, a hora de Jesus, a morte de Jesus, a crucificação de Jesus. Então, nós precisamos dessa experiência de subir, nós precisamos dessa experiência de encontrar com Deus, nós precisamos dessa experiência de receber revelação, tá? Revelação de quem é Jesus, não apenas saber quem é Jesus, tá? Eu posso saber muitas coisas sobre Jesus e não ter revelação. Então, conhecer, né, saber e ter revelação são 2 coisas diferentes. O conhecimento, ele vai produzir muito suor, muita transpiração. Você vai ter que trabalhar muito para ter. Agora, a revelação, a revelação traz transformação. A revelação transforma a vida da pessoa. A revelação muda a vida da pessoa. A revelação traz sentido para a vida da pessoa. A revelação aponta o caminho que nós vamos andar, né? Esse caminho de interdependência que nós ouvimos aqui, esse caminho de busca, né? De estarmos junto com outros, é fundamental. Isso é fundamental. Se eu não tenho revelação, eu não vou andar com outras pessoas. Se eu não tenho revelação, eu não vou submeter a minha vida, né? Porque o meu conhecimento me impede. O meu conhecimento, muitas vezes, ele se torna um fator impeditivo para que eu caminhe com outras pessoas. Então, eu preciso de revelação. Quem é Jesus? O que Jesus veio fazer na terra? Aí preciso ouvir esse evangelho que Haroldo falou, o evangelho profético. Você pegar, tem a fita, tem o DVD, ouvir quem é Jesus, quem é Deus, quem é você, e eu com isso, né? Precisa saber nossa participação em tudo isso. Então, quando nós falamos sobre descer, nós precisamos levar Jesus para as pessoas. Quando nós falamos sobre descer, nós estamos falando sobre atender à necessidade das pessoas. E quando nós falamos sobre pregar o Evangelho, nós precisamos pregar um Evangelho destituído do legalismo. Precisamos pregar um Evangelho que não seja simplesmente sombra de uma coisa que um dia vai ser bom, né? Um dia nós vamos chegar lá. Não é esse tipo de evangelho. As pessoas necessitam de coisas que sejam palpáveis, de coisas que sejam concretas para a vida dela. E quando eles descem, logo que esse homem se aproxima, ele tem necessidade de um milagre. Ele tem necessidade de uma ação sobrenatural. O filho dele convulsionava, sofria muitas vezes, caía no fogo, às vezes na água, e os discípulos de Jesus não conseguiam curar aquele menino. Então, a necessidade daquela pessoa era uma necessidade concreta. Então, quando Jesus chegou, Jesus trouxe solução.
Quando Jesus entrou em cena, quando Jesus aparece na cena, quando Jesus chega no pé da montanha, Jesus chega no pé da montanha com solução. Então, quando nós estamos falando sobre subir, nós precisamos subir e encontrar com o Senhor para trazer a solução para a terra. Amém? Não é subir e ficar lá querendo armar tenda. Não é para chegar lá e dizer, agora eu vou só ficar aqui. Não dá, não é esse o objetivo. Né? Quando nós falamos sobre subir, lembre-se, nós falamos de uma escada que anjos, então subiam e desciam. Então, quando nós falamos sobre vamos subir, mas precisa ter uma consciência. Precisa subir para poder descer. Precisa subir para poder descer. Então, há uma realidade no pé da montanha. Tem uma realidade que precisa ser atendida. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, fala: mas vós sois geração eleita. Está na apostila, não está? Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós precisamos da influência dos céus, nós precisamos dessa experiência de andar com os céus abertos. Para quê? Nós precisamos crer nisso. Com qual objetivo? Nós precisamos dessa experiência para quê? Para que o Senhor nos tirou das trevas, nos tirou do reino das trevas para o reino dos filhos do seu amor, para a sua maravilhosa luz? Para que Ele fez isso? Para voltar para lá. Para voltar para lá. Nós somos tirados das trevas para voltarmos lá. Nós somos tirados do reino das trevas, fomos transportados para o reino dos filhos do seu amor, a fim de quê? De proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou. Aonde que eu vou proclamar as virtudes daquele que nos chamou? Nas trevas. É lá nas trevas. Nós estamos aqui no encontro, é maravilhoso estar aqui no encontro. Mas aqui no encontro é lugar de testemunho. Aqui no encontro não precisa testemunhar de Jesus, precisa? Todo mundo crente. Todo mundo assim, jóia, legal. Desculpa, irmão. Bacana, aqui não tem necessidade de testemunho. Foi mal aí, né? Aí, tudo bem, hein? Aqui no encontro não tem essa necessidade, porque está todo mundo aqui querendo Deus, tá todo mundo buscando Deus, tá todo mundo amando. Aqui é joia, aqui é maravilhoso. Aqui é a montanha. Nós estamos na montanha. Fala Vale da Águia, mas aqui nós estamos na montanha. Nós estamos no topo da montanha. Tem umas tendas por aí. Tem gente que prefere dormir em tenda, né? Fazer o quê, né? Mas não vamos conversar sobre isso agora, não. Mas aqui é tranquilo. Aqui não é o lugar que nós vamos proclamar. Aqui é o lugar que nós estamos buscando. Aqui é o lugar que nós estamos cavando. Aqui é o lugar que nós estamos sendo instruídos a caminhar nessa busca. Aqui é o lugar onde nós estamos recebendo instrução para continuarmos a nossa busca, né, com o objetivo de sairmos daqui e anunciar para outros. Saímos daqui, chamar Pedro, Tiago e João, chamar José, chamar André, chamar Maria, chamar Marco, falar, vamos embora, vamos andar, vamos prosseguir. Aqui nós temos esse privilégio de ouvir. Em 2010, eu estava na Cidade do Cabo, na África do Sul,
eu estava participando de um encontro ali de intercessores de várias nações, e era um encontro assim muito, muito grande, e naquele dia lá tinham 64 nações representadas, e ali eu ouvi assim, notícias de diversas partes do mundo, do que Deus está fazendo em termos de oração, e ouvi muita coisa. Lá a ênfase era aquelas 7 áreas, as 7 áreas de influência. Já ouviram falar? Então era muito assim, pregado, muito falado, muito incentivado, as 7 áreas de influência, e eu fiquei assim, eu não tinha muita consciência disso, gostei muito de tudo que eu ouvi, achei maravilhoso todo o testemunho que eu ouvi ali, e eu fui para o hotel e tentei dormir e não conseguia dormir, eu fiquei assim acordado, e lá acho que eu já tinha passado a questão do fuso horário, mas eu perdi o sono. Era 1h da manhã, eu estava acordado, e eu comecei a orar, comecei a falar com Deus, e esse 1 João, abre a sua Bíblia comigo em 1 João, está escrito aí, né, na apostila, está na apostila 1 João, isso me saltou, isso foi assim muito, muito precioso, muito importante para mim, tem sido. Então 1 João capítulo 1 está aí na apostila, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam, a respeito do verbo da vida, pois a vida foi manifestada, nós a vimos, damos testemunho dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e a nós foi manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então João, ele fala que ouviu, ele fala que viu e fala que tocou. E ele repete nesses 3 versículos aqui, né? Ele fala 2 vezes uma vez que ouviu, 2 vezes, 3 vezes que viu, e fala duas vezes que ouviu, uma vez que apalpou, e fala 3 vezes que viu. Ok? Ficou confuso? Tá aí, olha aí comigo. Tá certo, né? Vocês também olhem aí. Então, isso saltou para mim de uma forma diferente. João, ele deixou registrado que ele ouviu. O que foi que ele ouviu? Ele falou que viu. O que foi que ele viu? E ele falou que tocou. O que foi que ele tocou? O que foi que ele tocou? Fala aí, não fica com medo não. O que foi que ele tocou? Não, essa resposta não. O verbo da vida. Ele tocou na vida. Ele viu a vida. Ele ouviu a vida. Eu não conseguia dormir. Eu falei, uau, é isso. Falei, puxa, as nossas ações precisam falar. O que nós fazemos precisa falar. E quando nós andamos, as pessoas precisam ver. Mas o que as pessoas precisam ver? A vida. A vida. Compreende? A vida. Então, eu fiquei assim, nossa, eu não peguei. Tem uma revista Impacto aí? A última, na mão aí? Evangelismo.
Mas a última revista Impacto fala sobre um novo evangelismo, né? E ali tem a entrevista do Darren Wilson. Aí tá certo? Darren Wilson, assim que fala? Darren Wilson. Então, o Darren Wilson, ele... Falei certo? Tô bem. Ele falou sobre os filmes. Ele falou sobre... Eu não posso passar daqui, ó. A cerca aqui, o negócio é sério. Um novo evangelismo. Páginas rosas. Leiam as páginas rosas. Tem vários exemplos sobre esse novo evangelismo. Então, o Darren Wilson, ele fala sobre os filmes que ele fez. Mas aí ele chega a uma conclusão. Não, mas a questão toda não é simplesmente o filme. Não é simplesmente produzir filmes, mas de fato o quanto as pessoas estão recebendo a mensagem. De fato, o quanto essa mensagem está tocando a vida das pessoas. Entende? Nós podemos trabalhar, fazer atividades. Você pode dar sopa na rua. Você pode pregar à noite. Nós temos em Jundiaí trabalhado com o evangelismo noturno em zonas de prostituição. Os jovens têm saído, têm ido lá, têm pregado, têm anunciado, têm falado, mas o quanto aquelas pessoas que estão ouvindo estão vendo. Eu não estou falando para parar de fazer. Compreende? Eu não estou falando que tem que parar de fazer para daí então alguma coisa diferente acontecer. Não é isso. Se você entendeu isso, não é isso. Então, nós vamos para a rua. Nós temos ido para a rua. Não é fácil, dentro de uma zona de prostituição, você ganhar uma pessoa. Sabe por quê? Porque ela quer ouvir, ver e ela quer tocar. Tá? Ela quer tocar. Ela quer tocar. Nós temos recebido pessoas no nosso meio, lá, alguns irmãos têm recebido na sua própria casa, e essas pessoas têm ido, e com muita resistência, não é fácil, não é um negócio, simplesmente vem aqui, entra na minha casa, e eles vão entrando, não entram, não pense que você vai lá na zona de prostituição, vai pregar o evangelho, e daqui a pouco a pessoa vai estar dentro da sua casa. Ó, não é assim. Não é assim. Né? Não é assim. São pessoas. São pessoas. Têm ideias. Têm pensamentos. E não adianta a gente chegar lá só porque a Bíblia diz, tá? Se você chegar lá porque a Bíblia diz, ela precisa ouvir, ela precisa ver e ela precisa tocar. Ela precisa tocar. Então nós precisamos dessa revelação. Eu ainda não vi, não tenho notícia de ninguém que fizesse o que Billy Graham fez. Quando Billy Graham pregava, a Bíblia diz, eu não vou me aventurar em falar inglês, né? Ele falava, a Bíblia diz, uau! Ficava um silêncio. Quando Billy Graham esteve no Rio de Janeiro, em 74, eu era um menino de 8 anos. Eu fui no Maracanã. 200 mil pessoas, ou 180 mil pessoas. Eu lembro até hoje, foi o ano da inauguração da ponte Rio-Niterói. Eu passei pela ponte. Depois fui no Maracanã. E eu estava lá, era uma multidão, um negócio assim. Eu falava, mãe, vamos embora, a gente nem vê o homem que está pregando lá.
tão grande o negócio. Eu tinha 8 anos, né? E depois eu fiquei inteirado, sabe? A gente vai crescendo, a gente vai aprendendo, eu fiquei inteirado, né? Mas teve uma época que as pessoas falavam assim, as pessoas se convertem porque o Billy Graham tem um coral bonito. E ele gostava mesmo, sabe? De organizar coral. A minha cunhada, que agora é minha cunhada, naquele tempo ela tocou para um coral de 1000 vozes no Maracanã. 1000 vozes, que coisa, né? Então tinha um aparato muito grande. Não, as pessoas se convertem porque aquele coral cantava, e quando aquele coral canta, olha, não tem como resistir. As pessoas se convertem mesmo. Então, as pessoas são levadas pela emoção. Aí o Billy Graham falou assim, sim. Você me corrige se eu estiver falando errado. Tá bom. Então, tira o coral. Aí ele fazia o apelo. Convidava. Aí as pessoas falavam assim, também fica aquele silêncio, aquele negócio assim parado. É claro que alguém tem que sair do lugar. Aí vai aquela multidão lá, por causa do silêncio. Aí vai, por causa do silêncio? Então volta o coral. Irmãos, sabe o que acontecia quando Billy Graham pregava? As pessoas viam, as pessoas tocavam. Entende? Então, quando ele falava assim, a Bíblia diz, ele falava de algo que ele viu. Ele falava de algo que ele havia tocado. Ele falava de algo que ele tinha visto. Ele tinha ouvido. Compreende? Está entendendo? Nós precisamos ir lá e ver. Nós precisamos ir lá e ouvir. Nós precisamos ir lá e tocar. Porque as pessoas aqui embaixo precisam ouvir, ver e tocar. Então, quando nós falamos de anunciar o Evangelho, quando nós falamos de descer, nós estamos falando de descer para as trevas, de entrar nas trevas, mas entrar nas trevas com o verbo da vida. Com o verbo da vida. Porque essa vida faz toda a diferença. Essa vida faz toda a diferença. Nós costumamos ir no Haiti. Nós temos feito um trabalho maravilhoso no Haiti. Nós temos construído escolas, carteiras, bancos, salões para a igreja poder reunir. Mas o que a igreja, o que o povo está vendo? O que eles estão ouvindo? O que eles estão tocando? Entende? Então agora nós vamos parar? Não vamos parar. Eu estou preparando minhas malas, eu vou de novo. Estou indo. Vamos lá. Estou indo, vamos lá. Você está entregando sopa na rua? Continua entregando sopa na rua. Mas presta atenção. Quando você entrega sopa na rua, a pessoa está ouvindo. Quando você entrega sopa na rua, a pessoa está tocando. Quando você entrega sopa na rua, a pessoa está, de fato, vendo. Entende? O que ela precisa ver? A nossa ação, o nosso filme, a nossa construção? Não. Ela precisa ver a vida. A vida. A vida. Essa vida. O que João falou? João falou que eles tocaram no verbo da vida. No verbo da vida. Eles tocaram no verbo da vida. O verbo é ação. A vida é ação. A vida não é parada. A vida se movimenta. A vida, ela é dinâmica. A vida não tem como ser controlada. A vida não tem como ser manipulada. Então, as pessoas que estão lá no pecado, eu quero dizer uma outra coisa para vocês aqui. O pecado, ele é ativo. O pecado, ele também é dinâmico. O pecado, ele também agita. Mas o pecado destrói. O pecado destrói. Está entendendo? O pecado causa um frenesi, mas ele destrói.
Então, lá fora, lá nas trevas, as pessoas querem algo palpável. As pessoas querem algo realmente que, quando chega no ouvido delas, opa, tem um som diferente. Está entendendo? Lá fora, queridos, tem uma música muito interessante. Gente, eu chorei aqui escutando essa orquestra aqui, agora no final, meu Deus, chorei. Se eu falar mais, eu choro de novo. Que coisa, que poder, que presença de Deus tem na música. Está entendendo? Então, qual música está saindo quando nós falamos? Está saindo que música quando nós falamos? Precisa ter uma música, entende? Porque as pessoas lá fora estão ouvindo música. Então, está entendendo? A vida tem um som. A vida tem uma melodia. Eu falei aqui ontem para vocês que antes de eu mudar para Jundiaí em 1989, eu tive 5 sonhos. Um dos sonhos, Deus havia falado comigo sobre a minha mudança para Jundiaí. E um outro sonho, eu não vou contar todos, mas um outro sonho foi muito forte para mim, porque eu fui levado num centro espírita que eu conheço, que existia esse centro espírita, não existe mais, graças a Deus. Minha mãe foi uma intercessora em favor daquela mulher que era chamada de mãe de santo, e eu fui levado até lá. Isso foi num sonho que eu tive, e quando eu cheguei lá, tinham 3 mulheres vestidas de baianas, aquelas roupas, né? E elas estavam assim, querendo uma confrontação comigo. E eu chegava para elas e falava assim: Jesus é Deus. E ela caía. E eu falei para outra assim: Jesus é Deus. E ela caía. Aí eu falei para a terceira assim: Jesus é Deus. E ela caía. Quando eu acordei, eu tive a certeza de que eu não sabia que Jesus é Deus. E eu tenho uma sensação até hoje que eu preciso dessa revelação de que Jesus é Deus e que não tem como separar um do outro. E quando nós pregarmos, as pessoas precisam saber que se eu falar de Jesus, eu estou falando de Deus, e ela vai ver Deus na frente dela. Ela vai ter um encontro com Deus por meio de Jesus. Não tem como separar. Sabe, há um movimento hoje para excluir Jesus, mas não tem jeito. Não tem como. Nós precisamos dessa revelação. Não tem como excluir Jesus. Não tem como apagar esse testemunho. Não tem como apagar essa vida. Não tem como. Não tem como. Não tem. Então, Deus parece assim: Deus. Jesus é Deus. Nós precisamos dessa revelação de que Jesus é Deus. Presta bem atenção, sabe? Porque eu creio que isso é mais profundo do que eu estou falando. Nós precisamos dessa revelação como igreja. Jesus é Deus. E nós precisamos entrar nessa vida. Porque tudo que nós falamos sobre a santidade de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, está em Jesus. Tudo que você lê sobre o caráter de Deus, sobre a ira de Deus, sobre a bondade de Deus, está em Jesus. Entende? Está em Jesus. Então eu carrego comigo, até hoje, que nós, como igreja, precisamos dessa revelação, porque tem pessoas padecendo, tem pessoas morrendo,
Tem pessoas indo para o inferno. E tem pessoas necessitando de ouvir mesmo o Evangelho. Então eu digo para você, saia, pregue, anuncie, proclame, mas você precisa ter esse clamor no seu coração, precisa ter esse ardor no seu coração. Nós precisamos ter esse ardor no nosso coração, nós não podemos simplesmente sair no meio do calor, da emoção e fazer as coisas porque muitas pessoas estão fazendo. Está entendendo? Nós precisamos, nós necessitamos dessa revelação de quem é Jesus. Precisamos. E João, ele fala, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Ele poderia ter falado antes que ele tinha tocado em Jesus. Ele poderia ter falado antes que ele tinha ouvido Jesus. Mas não. João falou que ele ouviu o verbo da vida. Ele tocou, ele apalpou o verbo da vida. Entende? Então, quando nós falamos sobre esse texto aqui, nós precisamos compreender que João está falando de algo extremamente concreto. João não está falando de algo abstrato. João está falando de algo que é palpável. O nosso testemunho precisa ser palpável. A nossa proclamação precisa ser palpável. Compreende? Então, nós precisamos subir lá. Nós precisamos subir. Nós precisamos entrar nessa sala. Nós precisamos passar por essa porta. Porque lá tem coisas concretas para nós. Lá tem coisas que nós precisamos trazer para a terra. Então, Jesus acabou com a parede de separação. Jesus acabou com a parede de separação entre nós e Deus, para nós termos acesso. Né? Então, se subimos, vamos precisar descer. Vamos precisar descer. Então, na revista aqui, Impacto, fala sobre o irmão Nick Billman, tá certo? E a esposa dele, Raquel. Mas não está escrito Raquel. Em português é Raquel. Então, assim, ele anuncia, ele vai lá, ele toca, ele entra lá nos guetos e ele senta lá. Entrar lá e sentar lá, estar lá, é algo que, de fato, você não vai fazer se você não estiver tocando nessa vida e experimentando essa vida. Porque estar lá, você passar por lá é uma coisa. Você entrar lá e sentar lá é outra coisa. Essa experiência de casa de recuperação. Vai visitar uma casa de recuperação feminina. Vai lá visitar uma casa de recuperação feminina. Vai visitar uma casa de recuperação masculina. Esteja lá. Esteja lá. Eles vão fazer assim, eles vão querer tocar. Eles vão buscar assim, sabe? Eu estou falando que eu já fiz isso, já preguei, já ensinei muito em casa de recuperação. Estou com uma visita marcada para a semana que vem. Tem que visitar 3 casas de recuperação. Então, assim, eles querem tocar. Eles precisam tocar. Eles precisam que as nossas palavras sejam palavras onde eles possam tocar. Então, esse irmão, Nick Billman, leia a revista. Sabe, leia. Esse encontro aqui o pessoal ganhou ou não?
Então compre a revista e leia a revista. Compre a revista e leia Páginas Rosas. Leia num dia bem claro, bem iluminado. Você vai fazer uma boa leitura com uma boa luz. Vai ajudar a ler, vai ser muito bom. E isso aqui, irmãos, olha, mexe, viu? Que o irmão Erivelto aqui acabou de falar, lá no Rio de Janeiro, eu não conheço esse irmão, mas tem um irmão chamado Neil Barreto. Você conhece o Neil Barreto? A igreja deles, eles tomaram conta de conhece? Entraram tipo de uma favela, tomaram conta dessa favela e eles fazem saneamento básico, eles cuidam da iluminação do bairro, eles cuidam das questões de Ele anda com esse irmão, com Ariovaldo Ramos, né? E eles sim, estão fazendo uma verdadeira transformação social no bairro. E que coisa tremenda, que coisa maravilhosa, que coisa espetacular, sabe? Isso é muito importante para as pessoas. Uma equipe nossa, lá de jovens, foi para Moçambique, e nós incentivamos muito a missões curto prazo. Você foi nessa equipe? E eles, chegando lá no vilarejo, tinha uma senhora de idade, que eles já tinham pelejado com ela várias vezes sobre o Evangelho, mas ela nunca quis o Evangelho. E aí, o que aconteceu com ela? A expectativa de vida em Moçambique ainda é 40 anos. Há pouco tempo atrás era 40 anos. Passou disso, é velho, feiticeiro e perigoso. Né? Então, assim, no Haiti também é assim, viu? Pessoas velhas são consideradas feiticeiras e perigosas. Então, a velhice não é um negócio bem visto, né? Então, eles chegaram lá, construíram uma casa para essa mulher e deram dignidade para essa mulher, e o pastor nosso, que estava liderando a equipe, chegou para essa mulher e falou assim: agora nós gostaríamos de falar de Jesus para a senhora poderia nos dar um tempo para ouvir? Aí ela falou assim: agora eu quero ouvir esse Jesus que você está querendo falar comigo. Agora eu quero ouvir. Agora eu quero ouvir. Porque as pessoas iam falar de Jesus para mim e me largavam aqui, com fome, com frio, com sede, não tem aonde dormir. Agora vocês não falaram nada para mim, e vocês chegaram aqui e construíram uma casa para mim. Agora eu quero saber, esse Jesus é diferente do que vieram pregar para mim? Como que é isso? Então, ela recebeu o Evangelho, ela confessou Jesus, ela foi batizada e ela está congregando com os irmãos lá, hoje, lá nesse vilarejo que eles visitaram. Tem os pastores lá que cuidam, né? O pastor Pio, conheceu? Ana, pastor Pio? Né? Ah, tá. Ok. Então, assim, essa mulher, ela recebeu um auxílio diferente. Agora, presta bem atenção. Presta bem atenção. Eu não quero dizer que para a gente poder pregar o Evangelho, nós temos que fazer essas coisas. Mas o que nós vamos fazer? Que Evangelho nós vamos pregar? De que forma nós vamos anunciar? Vamos ignorar a realidade que as pessoas vivem? Deus nunca tolerou sujeira. Deus nunca tolerou sujeira. Deus, estranho falar isso, né? Mas Deus é limpo. Deus não tolera sujeira. Deus não quer nenhum tipo de sujeira, nem física, nem espiritual. Deus não quer. Né? Você lê Deuteronômio 23,
Você vai ver lá a lei de saneamento básico. Vai ver lá a pazinha, ó, coloca uma pazinha no meio da sua mochila. Se sentir dor de barriga, você vai para fora do acampamento, cava um buraco, e lá você esconde, né, suas fezes, e depois você volta, porque o vosso Deus é aquele que passeia entre vós e entrega os teus inimigos nas tuas mãos. Então, quando Deus passear no meio, Ele não quer ver nada impuro. Então, esse é o nosso Deus. Então, que tipo de evangelho nós vamos pregar? Nós vamos anunciar um evangelho que permite que a pessoa continue vivendo do jeito que ela está vivendo. Acho que eu não me preparei direito para essa mensagem, porque eu não trouxe os livros que eu queria falar. Aquele livro que Haroldo mostrou aqui, Chuva Abundante, eu fui muito impactado com a leitura desse livro também. E tem um momento, abra sua Bíblia aí comigo, Isaías 61. Está na apostila, versículo 4. Vamos ver aqui o versículo 1 a 3. Versículo 1: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos oprimidos, enviou-me a restaurar os de coração abatido e proclamar liberdade aos cativos e pôr os presos em liberdade, a proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar que se dê uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, aos que choram em Sião, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Então, que coisa tremenda, não é? Que coisa maravilhosa. O Espírito do Senhor veio sobre Jesus. Jesus se identificou com Isaías 61, ele identificou esse Espírito sobre ele identificou essa missão, e essa missão que veio para Jesus é a mesma missão que é para nós. Temos a mesma missão, Agora, olha o versículo 4. Eles edificarão as antigas ruínas, restaurarão os lugares antes destruídos, e reedificarão as cidades assoladas, e os lugares devastados de muitas gerações. Opa! Saiu da libertação, de cura, trocou as vestes, agora vamos começar a reparar as paredes, restaurar a casa, vamos trocar a janela, vamos colocar um portão aqui, vamos arrumar o quintal, restauração da cidade. Percebe? Coisas espirituais acontecendo, e o espiritual vai afetar também o natural. O espiritual afeta também o natural. O espiritual também mexe com aspectos físicos, né? Então, nós não podemos ignorar essas coisas. Então, quando nós falamos sobre subir, opa, sobe, mas precisa descer. Descer porque tem necessidades. Tem necessidades. Você sabe qual é o maior agente social da história da humanidade? Sabe quem é? A igreja. A igreja. A igreja. As maiores iniciativas sociais pelo mundo afora foi a igreja. A igreja. Os países mais desenvolvidos, quem sabe essa? Vamos lá. Os países mais desenvolvidos, economicamente, socialmente, culturalmente, quais são? Quem sabe? Não, ok, tudo bem, assim. A minha pergunta acho que não foi muito clara, mas todos os países que foram colonizados por cristãos.
Todos os países que foram colonizados por cristãos, né, que levaram a palavra, levaram escola. Tem um vídeo agora andando no YouTube, eu mandei para a Miriam, não consegui mandar para você, você assistiu? Então, ele falando, um vídeo falando sobre a importância da igreja no desenvolvimento social, cultural e econômico das nações. Percebe isso? Isso é uma coisa muito, muito séria, muito importante. Então, nós temos um papel fundamental na sociedade onde nós estamos. Um dia, uma agente social bateu no meu portão para saber da minha saúde. É um programa que tem lá na cidade de Jundiaí, acho que tem em várias cidades, agente da saúde, né? Tem em várias cidades de São Paulo, né? Eu não sei como que é o restante do Brasil, se tem isso também. Bateu lá e tal, e o senhor, como é que está e tudo, quanto tempo faz, o senhor não vai no médico, sua filha, sua esposa, tal, eles sabiam tudo, quantos, né, a gente tinha em casa e tudo mais. E aí eu comecei a conversar com ela e logo ela me falou da necessidade do postinho de saúde. E ela perguntou para mim, o senhor não gostaria de nos ajudar no postinho de saúde? E eu achei legal a ideia, e eu fui numa reunião lá que ia ter. Aí quando eu saí da reunião, eu estava eleito conselheiro do conselho gestor, conselheiro titular do conselho gestor do postinho do meu bairro. Aí eu fui nas horas vagas lá no postinho e fiquei sabendo das necessidades e fui elaborando documentos, ofícios e fui enviando para a prefeitura. Sabe o que aconteceu? Meu bairro vai ganhar um postinho novo. Porque eu pontuei os problemas do postinho do meu bairro, eu escrevi tudo direitinho, enviei, protocolei e tal. Aí o prefeito, e daqui a pouco tinha vereador e tinha secretário lá e olhando e tudo mais. Sabe o que aconteceu nas próximas eleições? O senhor não quer ser candidato a vereador? Não quero ser candidato a vereador. Mas agora o meu bairro vai ganhar um posto novo, vai ganhar mais médicos, vai ganhar mais agentes, porque eu entendi que nós precisamos agir aonde nós estamos. Nós temos a escola cristã há 27 anos em Jundiaí. Quantas famílias estão sendo atingidas nesses 27 anos? Quantas famílias, quantos jovens estão sendo atingidos dentro dessa história? Porque as pessoas precisam ver, as pessoas precisam ouvir e elas também precisam tocar. Entende? Também precisam tocar. Então, cada vez mais, dentro da nossa jornada, nós percebemos, né, que precisamos de mais revelação dessa vida, sabe? A escola está lá há 27 anos, você pensa que está todo mundo satisfeito e tal. Não, há uma inquietação, né? Haroldo inquieta demais da conta, né? E fica e tal, e vamos aqui, vamos ali, chama e reúne, e vamos saber, querendo saber e tal. Com todo respeito, né, Edivelto? Todo respeito, né? Por quê? Porque entende o aspecto da vida. Precisa atingir. Então, nós precisamos subir, mas precisamos entender que é necessário descer. Então, anjos subiam e desciam. Então, nós vimos aqui em Gênesis 28, o sonho de Jacó, em João capítulo 1, nas palavras de Jesus, anjos subiam e desciam. Então, como eu pontuei aí na apostila, a principal razão de subir é que vamos descer, né? E Jesus, ele mostrou a João sobre o futuro, no Apocalipse. E os discípulos viram o futuro e tiveram de encarar a realidade lá no pé do monte.
Porque Jesus falou coisas para os discípulos lá no Monte da Transfiguração que ele pediu que não fosse falado. Então, mas eles tiveram que descer e encarar a realidade. Então não adianta você e eu não querermos encarar a realidade porque nós temos uma visão do futuro. Compreende? Não vai resolver nada, não vai plantar nada se nós não trabalharmos no presente. Não trabalharmos agora. Estamos chamados, mas nós temos um chamado para cima e para baixo. Né? Nós subimos, mas nós precisamos descer. É no horizontal, é no vertical e também no horizontal. Então nós vamos subir, encontrar com o Senhor e vamos também trabalhar no horizontal. Vamos influenciar também o horizontal. Então, Efésios capítulo 1, versículo 3 fala, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Nos abençoou lá, é para a gente ficar lá? Não. Entende? Não é para ficar lá, é para descer. É para descer. Nós precisamos trazer o céu para a terra, é o nosso desafio. Precisamos descer e trazer o céu para a terra. Amém?